Fala, gente, família JC, serão todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um momento aqui de devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende, que Deus te abençoe, a fé se aprende, aprender a confiar em Deus, essa que é a realidade. A fé ensinada por Jesus não é uma fé só de acreditar, é uma fé de confiança, é uma fé que se aprende ao ponto de você colocar toda a sua confiança em um Deus invisível, mas que deixou a palavra dele escrita para nós. A palavra que é o nosso alimento. Então vai chegando você aí que está no YouTube, você que está no Instagram, dá um like nesse vídeo se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não deu esse like, para que você nos ajude a levar mais longe essa mensagem, tá certo? Um beijo no coração da Emanuele, bom dia, Deus te abençoe. Um beijo aí pro Fábio, Márcia Queiroz, Tati DBO, Nívia Brindes Personalizados, Joelson, Vânio, Jaque, eis-me aqui. Já vai chegando escrevendo eis-me aqui, quem? Jesus. Eis-me aqui, Jesus. É com ele que nós vamos falar aqui hoje. Gabi, Tati DBO, Valquíria Neves, Dai.ana, underline Dil, Valquíria Neves. Tem alguém aqui pela primeira vez? Márcio Ferrari, 54, Deus te abençoe. Esterde, como é que é? Eis-me aqui, Jesus. Esterde Oliveira, Esther de Oliveira, Bruno. Esther de Oliveira, escreve aí, Esther. Eis-me aqui, Jesus. É com ele que nós vamos falar. Neuza underline Medeiros, eis-me aqui, não, eis-me aqui, Jesus. Tá certo? Vamos dar nome para essa fé. Jesus. Você crê nisso? E falando nele, abra suas Bíblias, por favor, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nós vamos começar por aqui. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Eis-me aqui, Jesus. Isso. Graças a Deus. Antes da gente ler Mateus 4:4, antes da gente estudar Mateus 4:4, antes da gente mergulhar em Mateus 4:4, enquanto a galera está entrando, Salmo 144 diz que bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. O Senhor te treina hoje. O Senhor te capacita hoje. A minha oração é que cada mulher e cada homem aqui seja capacitado, treinado pelo Senhor para fazer algo aí que eu não sei. Eu não sei o que é, não sei o que está acontecendo aí na tua vida, você que está no ao vivo, você que está no gravado. Mas a minha oração em específica por você é que Deus te capacite, te treine nisso daí que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um desafio, uma dificuldade que você precisa de capacitação. Ou talvez você esteja vivendo um tempo de bonança, mas precisa de capacitação para organizar essa bonança. Eu não sei, dia bom, dia ruim, dificuldade ou sem dificuldade. Eu creio que você precisa ser treinado e capacitado pelo Senhor. E que você seja mesmo através da palavra dele, que vai ser liberada aqui. Em nome de Jesus. Cada palavra que sair da minha boca, Jesus, que não seja minha, mas que seja sua, falando com o teu povo através do que já está escrito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu li Salmo 144. Salmo 144, versículo 1. Ele treina. Então, olha a importância de você conhecer a palavra de Deus. Porque às vezes você precisa de um treinamento, de uma capacitação. Ele te treina. Agora, como que ele te treina? Minha mãe teve alta ontem à tarde, foi para casa com oxigênio, mas teve alta. Graças a Deus, mais um passo. Obrigado por compartilhar, Lu, bom dia. Como é que ele te treina? Ele te treina conectando pessoas com você, te dando uma possibilidade de você fazer um curso. Ele te treina abrindo os caminhos para você aí na terra. Às vezes ele vai te dar uma ideia, vai te dar um pensamento.
Aí cada um está vivendo um contexto, e aí a gente não precisa se preocupar em como Deus vai treinar. Nós temos que clamar que Ele nos treine, porque está escrito: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra. Treina. Por que guerra aqui? Só para você entender, é um salmo de Davi. No contexto aqui da época era de muita guerra, o contexto lá de Israel. Então ele te treina, ele te capacita. Então vamos ler. Guarde isso aí no teu coração, guarde essa palavra no teu coração. Salmo 144, versículo 1. E agora vamos ler Mateus, capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Então, eu vou ler do versículo 1 até o 4, tá? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o próprio Deus enviou Jesus para o deserto. O Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, na qual Jesus tinha acabado de ser batizado, tinha acabado de se encher 100% do Espírito Santo. O próprio Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo, não levou para o deserto. Levou Jesus, olha isso, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, foi levado ao deserto para ser tentado. Deus permite um deserto para ser tentado. Então não é só o deserto, é pior, o negócio está pior. É deserto para ser tentado. E a gente é tentado nesse mundo caído, nós somos tentados em todos os dias. Todo o tempo nós recebemos tentações. Começar aqui por mim e todos vocês que estão aqui na sala. O problema é a gente não ter consciência da tentação e não ter consciência ou entendimento de como sair da tentação. Você vai receber aqui agora, porque Jesus vai nos ensinar. Então preste atenção. O próprio Deus. E eu amei receber um dia uma pergunta de uma pessoa que falou: Bruno, esse deserto que eu estou vivendo, eu não sei se foi eu mesmo que me coloquei aqui ou se foi o próprio Deus. Aí eu falei para a pessoa assim: não importa se foi você ou se foi Deus. Você precisa de Deus nesse deserto. Não perca seu tempo aí nesse deserto que já está difícil, tentando pensar: será que a culpa é minha de ter me colocado aqui? Ou será que é Deus que me colocou aqui? Não interessa. O que interessa é que você precisa dele aí nesse deserto. E no caminho ele vai te ensinar. Ele vai clarificar para você, para que, se caso foi você que você mesmo se colocou nesse deserto, você mesmo tomou uma decisão errada por livre-arbítrio, ele vai te mostrar isso para que você não volte a cair no mesmo erro. Mas você precisa de Deus, independente. Tá entendendo? Então vamos lá. Então, para você ver que essa fé não é uma fé de Alice País das Maravilhas. Está aqui a prova, mais uma prova. Essa fé alinha as expectativas. Quando você conhece a palavra de Deus, a Bíblia, irmão, a Bíblia Sagrada, você começa a ter um alinhamento de expectativa. E se tem uma coisa que nos frustra é quando as expectativas são colocadas de forma errada. Você cria uma expectativa tão grande de algo que não acontece, você se frustra. Então é muito importante alinhar as expectativas, e Deus está alinhando as expectativas aqui. Andar com Jesus, você vai ter aflição. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha coragem, eu venci o mundo. O problema é que quando vem a aflição, a gente se conecta com a aflição. O problema é que quando vem a aflição, a gente esquece, por não estar conectado com Jesus, só acredita, mas não está conectado. A gente esquece de se conectar com a palavra. Ele venceu o mundo, e através dessa palavra que ele venceu o mundo, eu tenho força, eu tenho coragem. A coragem não vai vir como uma mágica. Você precisa se conectar com a palavra, você precisa agarrar a palavra. E a palavra ele venceu o mundo. E olha que ele mesmo, antes de vencer o mundo, de mostrar para todos que ele venceu o mundo na sua ressurreição, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele fez o religare da humanidade com Deus, e agora ele chama as pessoas para se religar, mas ele abre caminho de volta para que a humanidade possa
se achegar a Deus, se aproximar de Deus. Foi esse o trabalho de Jesus, perdoando os nossos pecados. Escute, ele vai ensinar na prática, antes de vencer o mundo, à vista de todos. Ele vai ensinar na prática. Olha aqui, ele foi levado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito, para o deserto, para ser tentado, no deserto. O tentador, que já estava esperando ele ali no deserto, aproximou-se dele e disse o quê? Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Então, foi levado para o deserto para ser tentado pelo tentador no momento de necessidade. Na hora que vem a necessidade, seja ela qual for, é aí que você pode estar sendo tentado. Foi quando Jesus teve a necessidade o quê? De comida. Ele teve fome. Ele era humano aqui. Ele teve fome. E depois de 40 dias, em 40 dias ele não foi tentado. Em 40 dias ele estava só no deserto. Em 40 dias ele estava numa situação ruim. Mas depois de 40 dias, quando ele teve fome, quando ele teve uma necessidade, quando ele, vamos dizer assim, abriu uma brecha, né? Quando abriu ali, deu espaço para a necessidade, é aí que vem a tentação. E aí qual foi a resposta de Jesus? Mateus 4,4. Você precisa sempre lembrar dessa palavra. Jesus disse, está escrito, 2 pontos. O próprio Jesus disse, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, se você colocar aqui, o homem só vive pela palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa tentação saiu. Depois vieram outras 2, ele rebateu da mesma maneira, mas essa primeira saiu quando ele fala um versículo bíblico. Essa tentação vai embora da vida de Jesus. As 3 tentações vão embora. Eu só vou ler a primeira. A primeira foi essa, fome. E aí ele ataca na identidade de Jesus. Se você realmente é o Filho de Deus, é como se fosse assim, se você, Silvinha, Tati, Patrícia, Cibele, Paula, se você realmente está colado na videira, então Deus vai prover. Claro que ele vai. Mas cuidado com as tentações, que afetam inclusive a sua identidade. Aí o que Jesus faz? Presta atenção. Jesus abre a boca para um versículo bíblico. Se o Jesus está fazendo isso, abrindo a boca para dizer um versículo, e não só dizer, mas obedecer, como que eu e você não vamos fazer isso no nosso dia a dia? A maioria aqui ainda não está fazendo isso. E Deus está te chamando para você fazer isso. Lembra o salmo que eu li aqui para você, o 144? Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos. Deus quer te treinar. Deus quer te capacitar. Treinamento. Ele está te capacitando aí agora. E esse é o treinamento. Que você diga e obedeça a palavra dele. Porque Jesus disse e obedeceu a própria palavra. Qual que é a palavra? Qual que é o versículo que ele citou aqui? Deuteronômio 8,4. Deuteronômio 8,4. Foi o que Jesus saiu. Mateus, Novo Testamento. Aí o Moisés já tinha escrito lá. Deus, através de Moisés, já tinha falado. Mateus, Deuteronômio 8, versículo 4. Então, por exemplo, você precisa de um treinamento de algo. Você precisa de uma capacitação. Você tem que dizer, Deus vai me capacitar. E não só vai me capacitar, como aí eu vou te dar um outro versículo. Tiago 4,8. Aproxime-se de Deus, e Deus se aproximará de vocês. Aí você vai dizer para você mesmo, eu vou me aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de mim, eu vou estar com Deus e Deus vai estar comigo, e o próprio Deus vai me treinar. Você está fazendo uma oração juntando Salmo 144 com Tiago 4,8. E aí você está inclusive vivendo de acordo com a palavra.
Inclusive você está vivendo de acordo com a palavra. Na vida prática. Você não quer uma prática? Essa é a prática. Só que você precisa fazer isso aí, 11 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, o horário que você precisar. 8 da noite, 9 da noite, aí na tua vida. Ninguém vai fazer isso por você. Eu não vou fazer isso por você. Deus te trouxe até aqui para você começar a falar. Não importa se você é médico, se você não tem emprego, se você é da área da saúde, ou se você é da área administrativa, se você é engenheiro, se você é dona de casa, se você faz costura. Não interessa essa profissão, não importa a profissão. Você é gente, você é humano, você tem uma alma que necessita da palavra de Deus. Então eu estou te dando aqui Salmo 144, versículo 1, Tiago 4:8. E ele está falando específico sobre isso, porque ele sabe quem está aqui na live. Você precisa de um treinamento. Você precisa de uma capacitação. Aproxime-se de Deus. E Deus se aproximará de você. E Ele vai te capacitar e te treinar. Do jeito que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Então, Jesus Cristo, que é o exemplo nosso, que é o nosso mestre, exemplo a ser seguido. Se ele fez, eu tenho que fazer. É o que eu venho tentando fazer e venho experimentando e venho dando resultado na minha vida pessoal desde o dia 29 de agosto de 2018. Até então, eu só ouvia essas palavras. De 2010 a 2018, por exemplo, eu ia por livre e espontânea vontade na igreja e eu ouvia a palavra, mas eu não vivia a palavra. Eu só queria que alguém orasse por mim. Eu só queria que alguém passasse uma bênção. Eu só queria tarde da bênção. Mas eu não queria praticar a palavra. Eu nem sabia que eu tinha que praticar a palavra. Não entrava no meu ouvido isso. Oh, meu Deus. Espírito Santo, abre o entendimento em nome de Jesus. Se o Senhor não abrir o entendimento aí dessa pessoa, se o Senhor não colocar essa coragem para essa mulher e para esse homem viver a palavra de acordo com o que Jesus está ensinando, não tem como. Não há o que eu faça aqui. Mas eu creio que uma nova pessoa nessa live, alguém vai começar a viver assim. Alguém que nunca viveu dessa maneira, vai começar a viver hoje. Tá aqui, ó. Ele pega e cita Deuteronômio 8:4. Deuteronômio 8:4 diz assim, ó, para você ver que funciona. Então ele, Deuteronômio, vem para cá, ó. Assim Deus os humilhou e os deixou passar fome. Que é isso, Bruno? Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O povo saiu do Egito, foi para o deserto, onde Deus mandou eles. Aí Deus permite eles passarem por uma necessidade, na qual eles tiveram fome, mas logo Deus veio com a provisão. Quando Deus permite uma necessidade, Ele vem depois com uma provisão. Ele vem com uma bênção depois. E aí Ele mandou o pão. Mas quando Ele manda o pão, Ele está dizendo, eu estou mandando o pão, eu estou dando a bênção para vocês, para mostrar que nem só de pão viverá o homem. Presta atenção, eu estou te dando pão. Pensa nisso mesmo, ó, vamos supor, isso aqui fosse um pão. Eu estou te dando pão, mas eu estou te falando, nem só de pão viverá o homem. Vamos lá. No português, claro. Eu estou te dando o casamento de volta, mas eu estou te falando que não é do casamento que você vive. Vou falar outro exemplo, que são as nossas necessidades. Eu estou te dando um Pix, e nem só de Pix viverá o homem. Eu estou te dando um emprego, tá aqui o emprego, mas eu estou te dizendo que nem só do emprego viverá o homem. Oh, glória! Ei, presta atenção. Eu estou te dando uma casa. Eu estou te dando uma casa.
Vou te dar uma casa aí agora. Estou dando a casa, mas nem só de casa viverá o homem. Isso foi o que Deus fez, cara. Isso foi o que Deus fez com o povo de Israel. E é essa passagem que Jesus está citando na tentação. No momento que ele está sendo tentado, ele está falando isso. Ei, eu vou te dar uma empresa. Estou te dando uma empresa, hein? Você quer abrir uma empresa, né? CNPJ, seu sonho é sempre empreender, né? Empreender. Isso, garotinho. Nem só de empreender viverá o homem. Ah, você quer R$1 milhão, né? Tá bom, eu vou te dar R$1 milhão, mas eu tô te dizendo, eu tô te dando R$1 milhão, mas eu tô te dizendo, nem só de R$1 milhão viverá o homem. Então eu vou te dar casa, eu vou te dar... Aí você percebe que as pessoas se aproximam de Deus na fé para buscar isso. Já ouviu falar da teologia da prosperidade? Quando a pessoa fala isso, ela está falando da prosperidade financeira. Lá no coração está isso. Então eu quero casa, eu quero carro, eu quero emprego, eu quero isso, eu quero tudo. E Deus está te falando, eu vou te dar tudo. Mas eu quero dizer que esse tudo não é o que vai fazer você viver. Você pode pegar, tem um monte de gente que tem tudo e está depressivo. Um monte de gente tem tudo ao seu alcance, mas não tem paz, não tem ânimo, não tem força. Ou até tem, mas uma hora a angústia vai pegar. Por quê? Porque não é sobre essas coisas. Presta atenção. Está aqui na sua frente um cara que só buscava a bênção. Eu fiquei uns 12 anos da minha vida só buscando bênção. Eu só queria Deus para Deus me dar a bênção. Eu não queria Deus, eu queria a bênção. Então eu falo com toda autoridade aqui, em nome de Jesus. Então perceba, vocês estão conseguindo entender? Eu vi que vocês mandaram um monte de check. Presta atenção. Quando Deus dá o maná para o povo, Ele está dando. Eu dou, mas eu estou falando, ó, o que eu estou dando. Não coloque a sua esperança nisso que eu estou dando. Por quê? Porque não é disso que você vai viver. Você vai viver da minha palavra. Moisés viveu isso. Caleb viveu isso. Josué viveu isso. Mas a maioria do povo de Israel colocou toda a expectativa no maná. Eles estavam no deserto, o maná caía do céu. E eles colocavam toda a expectativa, não em Deus, mas no maná. Tanto é que, se você vai ler a história, Deus ele dá o maná e fala, olha, é para você pegar, eu vou dar o maná. O que era o maná para você entender? O maná era como uma semente de coentro que caía do céu todos os dias de manhã e eles recolhiam para fazer um pão ou um bolo com gosto de azeite. Faziam o pão na tenda, ou o bolo. Mas quando Deus falou isso, Ele falou, olha, pega apenas a quantidade do dia, porque amanhã eu vou mandar de novo o maná. Aí o povo pegava, não, e se Deus não mandar amanhã? É melhor a gente já guardar mais. Aí o que acontecia? Apodrecia. Por quê? Porque isso era uma desobediência à ordem de Deus, à palavra de Deus. A palavra é, pega apenas o que é necessário. E eles pegavam a mais, com medo de faltar. Ou seja, eles tinham expectativa não na palavra de Deus, mas no próprio maná. Olhando para o maná, eu peguei uma quantidade, mas e amanhã? Melhor pegar mais. Apodrecia. Aí teve outra vez em Números, eu estava até meditando nessa palavra, Números capítulo 11, não precisa abrir aí agora, que versículo 4 a 6 diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, os estrangeiros que vieram do Egito, estavam infiltrados ali no povo de Israel, e aí eles contaminaram o povo de Israel, enchendo-se de gula. E aí o povo de Israel começou a se queixar com Moisés, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer. Aí Deus dava o maná todo dia, eles queriam o quê? Carne. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós ou alho silvestre, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná.
Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. O povo enjoou do maná. Por quê? Porque toda a expectativa estava no maná. Por quê? Porque eles não viviam de acordo com a palavra. Eles não buscavam vida pela palavra. Eles buscavam vida pelo maná. Isso na prática é você buscar vida apenas com as bênçãos e não com o abençoador que fala com você todos os dias aqui, ó. A voz de Deus escrita para nós, a voz de Deus escrita para nós. Ei, Bruno, eu quero ouvir a voz de Deus. E por que você não lê a Bíblia? Você quer ouvir a voz de Deus? Por que você não está lendo a Bíblia ainda? Porque eu não sei ler. Eu estou aqui para te ensinar há mais de 4 anos, todo dia. Você não escuta isso? Você não escuta isso? Hã? Todos os dias, desde o dia 18 de março de 2020, desde o início da pandemia, pelo amor de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus, o que está escrito é a voz de Deus. Então Deus fala pela palavra e eu falo pela oração, acabou. Deus fala comigo pela palavra, Ele está falando para mim, eu aconselho você sempre primeiro, antes de orar, ouvir Ele, e depois você ora, depois você começa a conversar com Ele, você pede, você fala, você derrama o seu coração, mas primeiro você ouve Ele, porque Ele é soberano, irmão, Ele é Deus, então primeiro eu ouço Ele, depois eu falo. Aliás, não é muito mais sábio você mais escutar do que falar? É ou não é? Então por que você não está escutando Deus ainda? Que é a perfeita sabedoria. Ei, Deus te trouxe até aqui para mudar a sua história. Para mudar a sua vida, mulher. Para mudar a sua vida, homem. Ele te trouxe até aqui, cara. Oh, meu Deus, abre os ouvidos dessa pessoa. Bruno, mas Deus vai me dar as bênçãos? Ele vai me dar um casamento restaurado? Ele vai acrescentar todas as coisas na sua vida. Mas essas coisas não podem ser a sua busca. Porque se for a sua busca, você vai cair. Você vai se frustrar. Porque nem só de pão viverá o homem, nem só das bênçãos viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Por exemplo, por que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece? Ele disse e viveu aquela palavra. Aonde? Na prisão. Não foi no iate, não foi em Miami, não foi na Disney, foi na prisão. Por quê? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu tenho bom ânimo, eu tenho força, porque eu tenho essa palavra me dá força, essa palavra me dá ânimo. Ele venceu o mundo. Ele disse também que está comigo todos os dias. Eis que estou contigo todos os dias. Então quando você estiver se sentindo sozinha, um exemplo, você está sozinha, você está sozinho, você tem que dizer essa palavra. E não só dizer, mas viver essa palavra. Busque a Deus, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4,8. Então, ei, Senhor, o Senhor disse, você vê que não sai de mim isso. Mateus, eu estou te dando versículos para que você possa praticar como Jesus praticou o versículo Deuteronômio 4,8. Jesus disse, Mateus 28, versículo 20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Mas Jesus, e eu termino aqui, mas Jesus disse isso para a multidão? Não, você precisa saber. Ele disse isso para os discípulos. Isso daqui não entra na multidão. Isso aqui entra nos discípulos. Você está vivendo como discípulo ou como multidão? A multidão só quer saber de uma fé oba-oba. A multidão só quer saber de entretenimento. A multidão vai na igreja apenas por uma obrigação. A multidão, que não é nem ovelha, mais é bode, vai na igreja para poder o quê? Receber a bênção. Eu era essa multidão. Só. Ah, se eu for na igreja eu estou protegido. Ah, se eu for na igreja eu vou ter a bênção. Aí eu vou uma vez por semana, tá bom. Bato o cartão lá, garante a minha semana. Ei, quem te ensinou isso foi o Lúcifer.
Não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia nos ensina que ele coloca o capacete da salvação e use a espada do Espírito. Ai, Bruno, o que é isso? A Bíblia nos ensina que o maná é diário, que o pão é diário. Ei, a Bíblia nos ensina... Jesus declarou e declara aqui nessa live, declara para você que está aí no gravado, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no TikTok, no Kikiki, aonde quer que seja, que interessa a plataforma, um beijo no coração de todos, mas eu quero as almas, irmão, você é uma alma. Jesus Cristo declara agora, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O que ele está dizendo aqui? Aquele que vem a mim nunca terá nenhuma necessidade. Ele está falando da necessidade espiritual. Você já viu? Eu conheço um monte de gente que está passando necessidade material, din-din, mas está na fé, está firme, está até sorrindo. Como? Porque se alimenta de Jesus, que é o pão da vida. Como eu aprendi um dia com o meu amigo Niltinho, ele já até passou fome na vida dele. Como pode? Eu falei, Jesus, eu quero essa fé. Aí ele me ensinou, é porque ele come do pão da vida. Oh, meu Deus. Se você soubesse o que eu estou passando nos meus bastidores, você ia falar assim, é impossível, Bruno, abrir a live. Se você soubesse o que eu passo nos bastidores. Você pensa que é tudo bem, né? Você pensa que é tudo filé da Bahia, né? Você tá perdido, perdida. Mas eu oro que você seja encontrado por Jesus aí agora. Se você soubesse as lutas que eu enfrento, você ia falar assim, não dá pra abrir a live. É aí que eu abro. É aí que eu alimento o povo. Quanto mais eu passo necessidade, mais eu alimento o povo. Acabou. E o pior que pode acontecer, morte. Se eu morrer, é lucro. Tá escrito? Eu vivo o que tá escrito. Se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, eu quero uma festa. Se eu infartar hoje, eu quero uma festa, hein? Se eu infarto hoje, eu quero uma festa. Uma festa. De mim eu posso falar, irmão. Eu quero uma festa. Ai, misericórdia. Você não vive o que está escrito. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês estão me vendo, Jesus está falando, mas ainda não creem. Você está nessa live desde 2020, desde 2021, desde 2022. Você está aqui no Cola na Videira, mas talvez ainda você não crê. Chegou o momento de crer. Chegou o momento de você se rasgar ao Senhor. E aqui há uma obra divina. Só Deus para fazer um ser humano crer nisso daqui. Só Deus. Nosso papel é buscar, mas quem abre os olhos é Ele. Quem faz crer é Ele. Isso é obra dele, irmão. Seríamos incapazes, somos incapazes de crer nisso. Nós precisamos de Deus até para crer. O problema que talvez você ainda não crê é que você tenta crer no seu racional, na tua própria força. E Deus está querendo joelhos dobrados, lágrimas saindo do teu rosto e clamando, eu quero crer de forma inabalável. Eu quero crer de forma inabalável. Porque se está escrito que nós podemos viver uma fé inabalável, eu quero. Quem é inabalável? Deus. O ser humano é totalmente abalável. Você está querendo uma fé de heroína? Eu quero ser o herói como Josué, como Davi, como Moisés. Moisés era mais fraco que você imagina. Davi era mais fraco do que você imagina. Tem mais que Gideão era mais fraco do que você imagina. E você está querendo ser forte como eles. Eles eram fracos. Eles eram fracos. E uma frase do Paul Washer
E eles sabiam disso, está escrito na Bíblia. Você pode ver força neles, mas na verdade a força era do Senhor. O problema não é a gente ser fraco. Paul Washer escreveu assim: o problema não é a gente ser fraco. O problema é não saber quão fracos somos. O apóstolo Paulo, o homem que mais implantou igreja depois de Cristo, ele disse: quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Ô Bruno, você é forte? Eu sou fraquíssimo. Ô Bruno, você é corajoso? Eu tenho uma falta de coragem absurda. Cheio de medo. Ô Bruno, você é forte. Parabéns, né? Você abre a live todo dia, né, garotinho? Pô, você é muito corajoso. Sai de mim, problema. Forte só existe um, Deus. E esse Deus tem nome. É Jesus Cristo. É que eu me alimento dele todo dia. E aí sim. E então todas as coisas são acrescentadas. E então a coragem vem. E então o medo vai embora. E então vocês percebem isso? Você percebe isso? Ninguém te ensinou isso, né? Chegou o momento de você aprender vivendo. Você precisa viver essa palavra aí na tua vida, mulher e homem. Você precisa viver isso daí agora na tua cidade. Eu vou desligar essa live aqui agora. E você está saindo daqui capacitada do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, para viver isso aí na tua cidade. Todos esses ensinamentos você vai viver aí no teu bairro, no teu trabalho, na tua casa. Oh meu Deus, renova as forças de todos os cansados e sobrecarregados. Senhor, se o Senhor quiser curar alguém nessa sala, o Senhor pode curar alguém. Mas que essa pessoa não busque o Senhor pela cura, mas busque o Senhor para habitar com o Senhor, para viver com o Senhor em toda e qualquer situação. Eu tenho visto pessoas aqui no Cola na Videira que precisam de cura. Daniel Nakamura é um deles que muitos conhecem. O Tafarel. Muitos conhecem. E eles estão na fé. Porque aprenderam que o segredo é andar com aquele que cura. E se ele quiser curar, ele cura. E se não quiser curar, não cura. O que importa é a salvação. Acabou. Receba essa fé. Em nome de Jesus Cristo. Receba essa fé. Pai, eu te peço, eu te imploro. Eu queria ver todo mundo vivendo isso, Pai. Eu queria ver todo mundo que está nessa live. Temos 85, 89, 90 almas, lado a lado. Eu queria assim que a gente fosse filmado. Esse é meu sonho, como de uma criança. Confie como uma criança, ele falou comigo semana passada. Confie como uma criança confia. E entenda de forma madura, como um adulto entende. Eu queria que todo mundo tivesse assim lado a lado, cada um vivendo seus perrengues, suas lutas, suas conquistas, e todo mundo vivendo essa mesma palavra que você recebeu aqui. Esse é meu desejo, esse é meu sonho. Que todo mundo na sua luta, nas suas dificuldades, nas suas debilidades, nas suas fraquezas, nas suas tentações, que todos nós possamos lado a lado viver essa palavra. Esse é meu sonho. E não alguém como os 10 leprosos que vieram até Jesus. Foram curados e apenas um voltou, não como os 9. A minha oração é que Deus traga leprosos, mas não os 10. Aquele que foi e voltou, e não aquele que só foi, recebeu a bênção e tchau. Em nome de Jesus. Beijo pra vocês. Quem precisar de aconselhamento, individual, online, à luz da palavra de Deus, é gratuito, só que custa a sua vida, porque eu vou te apresentar a palavra de Deus. Certo? Então tem um custo, vai custar tudo, a tua vida, quer? Então, sexta-feira agora, eu estou aqui disponível para poder te servir. Eu vou colocar o link nos stories, você marca o seu horário lá. Vou colocar o link, você marca seu horário.
Aí a Tati DBO vai entrar em contato com você no seu WhatsApp, que você vai deixar lá na hora de agendar, e aí você vai confirmar. Confirmando, a gente vai fazer o atendimento. Se não confirmar, a gente vai dar a vez pro próximo. Tá bom? Deus abençoe, tamo junto, colado na videira, e até amanhã às 8 horas da manhã, se Deus permitir. Fiquem com Deus.